Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 12 de fevereiro, e nós estamos juntos todo dia em torno da Santa Palavra de Deus, porque ela vai iluminando a vida da gente, fazendo o coração arder, nos coligando cada vez mais com uma comunidade eclesial. Nossos valores são norteados por esta palavra, vão ganhando corpo. O nosso discernimento é iluminado pela palavra. E Jesus hoje, que está do outro lado do Mar da Galileia, no território da Decápole, ele realiza o milagre dos pães. No Evangelho de Marcos há duas narrativas de milagres do pão. Uma no capítulo 6, do lado ocidental do lago, isto é, do lado judeu, e a outra narrativa é esta no capítulo 8, versículos de 1 a 10. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão, e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou os 7 pães, deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuísse. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu e, subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como vocês percebem, a minha voz ainda não está plenamente recuperada, mas hoje já me sinto bastante bem. Passei o dia tomando chá, tomando limão com alho, mel de abelha e gengibre, de sorte que praticamente não tenho sintomas de resfriado, de gripe, de covid ou de coisa do gênero. Simplesmente agora é continuar líquido e repouso para que rapidamente volte às minhas labutas cotidianas. Estou aproveitando para desacelerar um pouco, rezar mais, repousar mais. Nós não somos máquina. É difícil a gente compreender isso na prática. Vamos então olhar o texto mais de perto. A última referência geográfica que Jesus teve no texto do Evangelho de Marcos foi em 7:31. Ali se diz que ele está na Decápole, do outro lado do Mar da Galileia. E ali permanece, na Decápole, região dos pagãos. Jesus começa uma conversa com os seus discípulos. Os versículos 1 a 5. Ele vai preparando o milagre que está para realizar.
Ele diz aos discípulos: eu vejo que há uma grande multidão, vejo que eles não têm o que comer, eu tenho compaixão desta multidão faminta, eles já estão há 3 dias comigo. E Jesus faz uma constatação muito lógica. Se eu os despedir, eles vão desmaiar de fome pelo deserto afora, porque muitos vieram de longe. Os discípulos objetam, reagem com a típica cegueira dos discípulos no Evangelho de Marcos. A falta de inteligência, a inteligência da fé. Jesus então pergunta: quantos pães tendes? E eles respondem: 7. Aqui é muito interessante perceber os elementos que nos ajudam a compreender que Jesus está em território pagão. Primeiro, em 7,31 é dito explicitamente, região da Decápole. Depois se diz que muitos vieram de longe. Os de longe, nós sabemos, por exemplo, na carta de Paulo aos Efésios, os de perto e os de longe. Esta expressão, os de longe, é uma expressão típica para dizer os pagãos, os gentios. Depois são 7 pães. Muito provavelmente está vinculado ao número das nações pagãs de Canaã. Mas embaixo sobram 7 cestos. Nós poderíamos dizer: nasce a igreja gentia. O evangelho se espalha para a gentilidade, para o paganismo. Quem come dos pães? 4.000 pessoas. Este número 4 na Sagrada Escritura muitas vezes tem essa valência, tem essa conotação de os 4 pontos cardeais ou os 4 ventos. É uma referência às 4 pontas do mundo, isto é, a universalidade, toda a extensão, toda a superfície da terra. A multidão está há 3 dias com Jesus. O que acontece depois do 3º dia? A intervenção de Deus. Na ressurreição do próprio Jesus Cristo, na ressurreição de Lázaro. Depois de 3 dias, Deus intervém. E a intervenção de Deus é Deus salvando, Deus alimentando. Por quê? Porque Jesus se move de profunda compaixão. Por que Jesus tem compaixão? Porque eles não tinham o que comer. Deve ser a experiência mais terrível para uma pessoa, para um pai de família, para uma mãe de família, não ter o que comer e não ter comida para dar aos seus filhos. A vulnerabilidade alimentar, a insegurança alimentar, infelizmente, é algo triste e terrível no mundo todo nos dias de hoje. O Brasil, infelizmente, entrou de novo no mapa da fome. Que triste, que tristeza tão grande, que tristeza tão grande voltarmos anos a fio na história, voltarmos ao mapa da fome. Há pessoas vivendo nas ruas. Vir para a rua não foi uma mera metáfora. Vir para a rua, na verdade, foi o movimento de muitos brasileiros que deixaram a classe média e se tornaram pobres. Muitos outros que eram pobres e se tornaram miseráveis, famintos, na rua, na total insegurança da fome. Jesus se move por compaixão. Splanchnisomai é o verbo. Suas entranhas se revolvem. É como o movimento de uma mãe que sente uma dor profunda por ver o sofrimento dos seus filhos. Nos versículos 6 a 9 temos o milagre propriamente dito. E tudo começa com a linguagem típica da Eucaristia.
sentar-se, Jesus tomou os pães, deu graças. No caso dos peixes, o verbo pronunciou a bênção. Muitas vezes aqui os dois verbos se entrecruzam. É o verbo eulogeu e o verbo eucharisteu. Dar graças ou abençoar são dois verbos típicos da linguagem da Eucaristia. Jesus parte os pães, dá os pães aos discípulos e eles distribuem. E todos comem. Aqui está a sintaxe, aqui está o léxico, o vocabulário típico da celebração eucarística, da ceia que o Senhor Jesus realiza com os seus discípulos. Sobram 7 cestos. Eram 7 pães, sobram 7 cestos. Isto é, nascem comunidades gentias, comunidades pagãs, simbolizadas por estes cestos. A partir da Eucaristia, a partir do pão partilhado, a partir da manifestação gloriosa da identidade profunda de Jesus Cristo, a partir de Jesus compassivo, bondoso e compassivo, nasce então a Igreja nesse universo do paganismo. 4.000 pessoas comeram. Vieram de longe, gente de todos os cantos, pagãos, gentios, alimentados pela compaixão de um Deus amoroso. Meus irmãos, minhas irmãs, no dia de hoje vamos orar com o tema do Congresso Eucarístico Nacional, Pão em todas as mesas. O pão eucarístico em todas as mesas, para que nunca falte o pão da padaria, para que todas as famílias pobres do mundo tenham o pão material com fartura, e ninguém viva em insegurança alimentar. Eles não tinham o que comer. Que dor tão grande e que vergonha tão grande para nós todos, um país que se diz cristão, católicos e evangélicos, nós nos envergonhamos, porque, como no texto do Evangelho, eles não tinham o que comer. Jesus desenvolve compaixão, se solidariza e se compromete com estes que não têm o que comer. Praticamente há uma espécie de celebração eucarística com os elementos lexicais do vocabulário típico da Eucaristia. E da Eucaristia nasce a Igreja. Da Eucaristia nasce a compaixão, a partilha e a solidariedade. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.